Olá, gente, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar? Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, filho de Deus, estou como pastor há mais de 16 anos, atualmente responsável pela Igreja Cristão Caminho, que é um movimento que está iniciando aqui na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram e também presencialmente na nossa primeira casa de oração aqui em Sete Lagoas, Minas Gerais. Ao final do vídeo eu falo mais sobre isso, no nosso trabalho presencial, do nosso endereço, da nossa agenda semanal. Mas esse vídeo de hoje ele não é nada viral, como nós costumamos chamar vídeos que viralizam, que dão muitos views, muitas visualizações aqui no YouTube. Nós que trabalhamos aqui na plataforma, porque isso é um trabalho. No meu caso aqui eu trabalho para o reino de Deus aqui no YouTube. Mas é um assunto de extrema importância para nós que nos dizemos cristãos, discípulos de Jesus, ministros dele, que é o que eu sou, representante dele aqui na Terra, que é o orgulho. É um assunto que as pessoas não querem abordar, é um assunto que não é agradável de se falar. E eu estou sentindo uma necessidade de um tempo para cá de tocar nesse assunto. Falar sobre o orgulho. Falar sobre uma palavra que inclusive eu coloquei aí na capa do vídeo. Eu sou. Falar da experiência que eu tive ao longo dos anos com essa palavra, que eu me utilizava muito dela, e muitos também se utilizam, e de alguém que realmente pode se apropriar dela e ser chamado por ela, que no caso é Deus, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que foi aquele que apareceu para Moisés naquele monte meio a uma sarça que estava pegando fogo, mas não se consumia, e ele se apresentou para Moisés como eu sou. Moisés se achava incapaz naquela altura de cumprir a missão que lhe foi dada por Deus quando se apresentou para ele ali, de libertar o povo dele da escravidão do Egito e levá-lo rumo à terra prometida. Moisés, se achando incapaz, disse para Deus: quem eu direi que me enviou? Como que eles vão me dar ouvidos? E Deus falou: diga que o eu sou te enviou. Bem, eu me lembro que alguns anos atrás, aqui mesmo em Sete Lagoas, onde eu estou residindo atualmente, recomeçando meu ministério, a minha vida, eu trabalhava numa agência de carros e alguns dias da semana, quando terminava o trabalho ali, eu ia para um bairro aqui que chama Padre Teodoro. E lá tinha uma capela, uma capelinha, que a instituição que eu fiz parte dela como pastor alugava, e ali tinha um núcleo de oração, como se chama lá. E não era um lugar dos mais disputados pelos meus colegas obreiros da época para fazer reuniões ali. Por quê? Você vai entender. Me lembro que tinha um banheirinho no fundo e eu ia para lá orar e com a minha bíbliazinha na mão. Quando eu entrava assim pela portinha do fundo da capelinha, entrava num pequeno altar e colocava a bíbliazinha ali sobre um pequeno púlpito. Geralmente o público era 2, 3 velhinhas. Dificilmente era mais do que isso. Por isso que não era muito disputado esse núcleo de oração, mas eu fazia com todo amor. Era o meu começo, depois que eu entendi que o meu chamado, a minha missão de vida era pastorear, pregar a palavra de Deus. Depois de um tempo, fui chamado para fazer a obra de Deus, como pastor. Abandonei esse trabalho como vendedor de automóveis. Minha esposa pediu exoneração na prefeitura onde ela era aqui concursada, vendeu tudo que ela tinha de um pequeno salão de beleza dentro de casa e fomos. E ao longo dos anos, eu fui me empoderando, entre aspas, acompanhado ali de sinais de quem crê, porque está escrito que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. No nome de Jesus, do caminho expulsariam demônios, curariam enfermos. Eu sempre criei e sempre fui apaixonado com esse tema, milagres. E sempre busquei de Deus, pedi a Deus os dons de libertar endemoniados e curar enfermos. E assim comecei, vamos dizer assim, a me destacar nisso, nesse ministério de libertar pessoas e curar pessoas. Eu tenho gravados momentos desses que por alguns motivos eu não posso colocar aqui no YouTube,
para não derrubarem o meu canal, para não prejudicar o meu trabalho que envolve direitos autorais, na instituição que eu fiz parte. E a verdade é também que o áudio, o vídeo são muito ruins, que são mais antigos, né? São bem amadores, mais do que esses que eu faço hoje em dia. Mas tem alguns deles que você encontra aqui no YouTube. Bem, por algumas vezes eu impus a mão sobre pessoas ali que não enxergavam sem o uso do óculos, enxergaram, tem gravações. Algumas vezes mandei que pessoas que estavam em cadeira de rodas se levantassem, andassem, andaram, também tenho isso gravado. E alguns outros milagres, entre aspas, né, que é algo que não tem explicação. Inclusive vídeos acompanhados de antes e depois de pessoas relatando ali os tais milagres. Chegou uma época que eu me sentia o super-homem, né? Eu acreditava que nada podia me deter. Eu não sei se eu fui me orgulhando. Comecei, inclusive, a correr muito com carros, inclusive em BRs, né? Tive alguns acidentes automobilísticos e o último deles, eu e minha esposa ficamos de cabeça para baixo dentro de um carro, pendurados pelos cintos de segurança. E ali eu comecei a ver, quando me deparava com a morte nesses eventos, que eu era só um homem e nada mais. E me lembro de um sequestro que eu e minha esposa sofremos também, junto de alguns companheiros de trabalho nossos na obra de Deus, na época que a minha esposa ficou sob a mira de uma arma por mais de 2 horas, se eu não me engano. E ali também a gente se deparando com a morte, a gente via a nossa humanidade. Também comecei a passar por alguns momentos de constrangimento. Por algumas vezes eu fui estúpido, grosso com pessoas na instituição que fiz parte, pastoreando pessoas. Eu não sei se refletindo ali o comportamento de outros também que trabalhavam comigo, eu fui aprendendo com eles. Eu não quero aqui terceirizar minha culpa com ninguém ou para ninguém. Mas é fato que a instituição também cria pessoas orgulhosas quando há um orgulho, né, da parte daqueles que a lideram. Isso é fato. A gente vê isso até no comportamento de alguns membros da instituição hoje em dia. E ali a gente vê que reproduzem muitas vezes o comportamento orgulhoso dos seus líderes. Mas é fato que muitas vezes eu fui indelicado com pessoas. Eu me lembro que eu fui uma vez com uma senhora de idade, a filha dela um dia me procurou em um dos lugares que eu pastoreei, e pela primeira vez eu ouvi uma palavra chamada empatia, que eu não sabia nem o significado dela. E eu entendi que algumas vezes eu era antipático e deveria ser mais empático com as pessoas, né? Ter mais empatia por elas, me colocar no lugar delas. Nunca me esqueço desse evento. E depois também comecei a ver as pessoas que já não faziam parte mais do quadro ali de obreiros da instituição, de pastores da instituição, e muitas vezes sofriam ali com isso, até mesmo pelo tratamento que recebiam daqueles que estavam nos cargos que antes eles ocupavam na instituição, que não faziam mais parte. E eu comecei a ficar mais humano, vamos dizer assim, mais empático, agir com mais empatia com relação a todos. E comecei até a me dar muito por essas pessoas que muitas vezes estavam nessa situação. Isso me ensinou muito. E eu me lembro que no auge do meu ministério, eu fui parar em uma catedral. E eu me lembro que eu tinha um sonho de pregar em uma catedral. Eu me lembro que ele se cumpriu quando eu cheguei ali. E eu nunca me esqueço da reunião que eu preguei para mais pessoas. Devia ter cerca de 500 pessoas ali. Para mim foi memorável. Estava aprendendo a fazer programas, né, de televisão, de rádio. Também sonhava com isso, comunicar através do rádio e da TV a palavra de Deus e mostrar ali os sinais do poder de Deus. Eu creio que
Nessa época eu tive muito contato com o poder de Deus, né? Na minha vida, na vida de outros, que eu era canal para a vida deles, um transmissor do poder de Deus para a vida deles. Porém, depois que eu tomei a minha decisão de me desligar da instituição e recomeçar meu ministério, eu tive que reaprender tudo e estou tendo que fazer isso até hoje. Eu me lembro que na época que estava lá eu falava muito eu sou, eu sou pastor. Sempre me orgulhei muito de ter conseguido esse título. Até aí nada demais, porque eu me esforcei muito para isso. Para receber um azeite na cabeça e uma consagração, né? Como se costuma chamar. E nesse meu recomeço, imagine, eu me deparei, depois de algum tempo, vendendo nas ruas água mineral, picolé, paçoca, vocês sabem, muitos que acompanham meu recomeço. Se você não conhece esse momento aí da minha história, eu vou deixar aqui do lado, no final desse vídeo, uma playlist, uma série de vídeos de 1, 2 minutos ali, que eu mostro esse meu recomeço aí nas ruas vendendo, depois que eu tive que recomeçar. E aí, pessoal, pensa, você sendo humilhado, né? Estava ali no posto de destaque, sendo chamado de senhor, e aí que entra a questão do orgulho, né? Eu me lembro que eu estava me acostumando com isso, ser chamado de senhor. E depois pessoas começando a me chamar de Cleiton. Você acredita que isso me feria? Me machucava? Será, gente, que eu estava ficando orgulhoso? Comenta aqui abaixo o que você acha sobre isso. Mas é fato que para eu me acostumar com isso foi muito difícil. Hoje não. A gente vai amadurecendo, já são quase 2 anos no recomeço, e eu gosto de ser chamado de pastor, porque eu me orgulho de pastorear. Mas quando alguém me chama de Cleiton, para mim é natural, e eu já decidi também que ao longo do tempo eu vou me desvincular do título e quero ser chamado só de Cleiton Soares. Hoje eu tenho orgulho, entre aspas, de ser chamado de homem de Deus, e isso me orgulha, né? Isso aí eu não aceito que me tirem, a não ser que eu faça por onde me ser tirado esse privilégio de ser chamado de homem de Deus. Mas é fato, pessoal, que todos nós, porque viemos depois da queda do primeiro homem e da primeira mulher, sempre nos deparamos com o orgulho em nosso dia a dia. Você se considera uma pessoa orgulhosa? Orgulhoso? Comenta aqui abaixo. Você teria coragem de comentar aqui abaixo se você se considera orgulhoso ou orgulhosa? Muitas vezes eu ouvi da minha esposa que eu era orgulhoso. Ela convive comigo, só de casamento nós temos 21 anos. E isso dói muito, mas nos leva a refletir para poder mudar no que precisa ser mudado. Eu tenho me apegado muito a um versículo que diz assim: humilhai-vos sob é de baixo, da poderosa mão do Senhor, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. Olha, pessoal, nunca me apeguei tanto a esse versículo como eu tenho me apegado. Nas minhas orações, de dia, de tarde, de noite, de madrugada, porque há um ditado popular que diz que os humilhados serão exaltados, né? Você deve ter ouvido isso até em púlpitos de pastores, mas isso não está escrito na Bíblia. Inclusive, eu vou falar aqui sobre um versículo que eu separei aqui para colocar no vídeo. Está em Tiago, capítulo 4. O contexto dessa palavra aqui, o apóstolo Tiago, né, que provavelmente era o irmão de Jesus, que era um líder da igreja primitiva ali em Jerusalém, ele estava falando aqui sobre resistir às paixões desse mundo, é o contexto da palavra. Mas eu vou me ater aqui a um versículo 2, que diz assim no versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, ou orgulhosos, ou arrogantes, ou prepotentes, né? Tudo a gente pode colocar no mesmo saco, né? Mas dá graça aos humildes, ou favorece os humildes, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Que às vezes, com as nossas conquistas, como eu estava tendo no meu ministério, né,
a pessoa vai se orgulhando e só anda sorrindo, né? Mas não entende que a queda está próxima, até que transforme aquele riso em pranto para se humilhar sob, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Aí ele continua aqui, eu creio que o que ele continua falando não diz respeito aqui ao vídeo. Bem, tá ficando longo, vou ter que editar, aumentar a velocidade dele, da minha fala, para vocês ouvirem, mas eu queria expor aqui realmente essa nossa dificuldade de lidar com esse sentimento diabólico, né, o orgulho. Aí nesse meu recomeço, muitas coisas que eu e minha esposa estamos passando, né, estamos superando, a gente já está com a nossa primeira casa de oração aberta, com o nosso trabalho começando ali evangelístico, estamos ali construindo a nossa vida de novo, e a misericórdia e a graça de Deus têm vindo sobre nós. Hoje mesmo eu tive um sinal da graça de Deus, do favor de Deus, para pagar as contas da Igreja Cristã Caminho. Estava faltando recursos, né, para os gastos desse mês, e hoje eu tive uma notícia aqui que já teria aí o suficiente para os gastos desse mês. E essa semana também, um homem que eu tenho tido um respeito muito grande por ele, um pastor de uma outra denominação, que tem nos abraçado aqui na cidade, também nos presenteou com duas coisas que nos ajudou pessoalmente aqui. E nisso tudo a gente tem visto a graça e a misericórdia de Deus. E pessoal, se lembre desse versículo, Deus resiste aos soberbos, arrogantes, orgulhosos. Eu fui arrogante, orgulhoso, prepotente, orgulhoso algum tempo da minha vida, do meu ministério, como pastor. Eu seria humilde se eu admitisse aqui que eu fui? Eu não sei. Eu não sei. Eu confesso que todos nós passamos por isso, né? A luta contra o orgulho. Mas eu digo para vocês uma coisa. Você quer a misericórdia e a graça de Deus na sua vida? Não resista aos sinais que podem estar te mostrando que você é orgulhoso, orgulhosa. Como eu tive vários sinais. E tive que ser humilhado dentro da decisão que eu tomei de recomeçar minha vida, meu ministério, depois dos 40. E muitas vezes passei humilhações que poderiam ter sido evitadas. E eu não tenho vergonha de expor isso aqui, porque eu não acredito naqueles pastores que dão uma de super-homem, como muitas vezes eu dei. Que não falam das suas deficiências, das suas falhas, porque não existe ninguém assim. E isso eu te falo que Deus se agrada, porque, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, que é Davi, a Bíblia não esconde os pecados grotescos dele, como assassinato, como adultério. Estão lá registrados, no entanto, ele é tido como um homem que foi segundo o coração de Deus. Então, outros homens de Deus também, os seus pecados, os seus erros e falhas, estão bem ali descritos na Bíblia Sagrada. Claro que eu estou longe de chegar perto desses homens de Deus, né? Mas falando de mim, do Cleiton. Se um dia eu flertei com o orgulho, a prepotência, a arrogância, eu não quero mais flertar com esse sentimento. Eu quero aprender a humildade, eu tenho pedido isso a Deus, para poder não ser humilhado pelos homens, mas sim sempre me humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele me exaltar em tempo oportuno. É isso, gente. Queria dividir com vocês aqui num vídeo diferente, que geralmente não dá muitos views, muitas visualizações, mas o tema é extremamente importante para nós, que vivemos uma vida cristã, né? Discípulos de Jesus. E aí? O que você acha do assunto que eu abordei aqui? Você se acha orgulhoso ou orgulhosa? Comenta aqui abaixo, você tem coragem de admitir? Se sim. Quem conviveu comigo me achou por um tempo orgulhoso, prepotente, arrogante? Bem, um dia eu ouvi assim de uma pessoa que eu não me lembro bem aqui agora quem foi. Ah, você, se fosse orgulhoso, arrogante,
prepotente, não estaria recomeçando a vida como está recomeçando, passando pelo que está passando. A necessidade faz o homem, né? Eu tive que fazer de tudo e o que tiver que fazer para poder prover para minha esposa, honrá-la, eu vou ter que fazer. Enquanto o trabalho da Igreja Cristão Caminho não estiver estabelecido, né, e puder nos sustentar. É isso, gente. Espero que esse vídeo te abençoe. Ou abençoe alguém que você compartilhar. Que você acredita que precisa ouvir sobre isso para poder, antes de ser abatido ou abatida pelos homens, por esse mundo, Deus conseguir abater, né, através do Espírito dele, e essa pessoa se humilhar diante de Deus para que ele exalte. E uma vez que exaltar essa pessoa, ele seja glorificado. Eu estou mudando muito meu linguajar, eu não quero que Deus me honre. Eu quero honrá-lo através da minha vida. Tá bom, gente? Bem, quem não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se gostou do que foi falado aqui, se inscreva aqui abaixo no inscrever-se, ativa aqui o sininho para ser avisado dos próximos vídeos, dá o like aqui se gostou, se não gostou dá o dislike, mas eu conto com a sua interação e compartilha no WhatsApp, Facebook, Instagram, com contatos seus aí que você imagina que precisam ouvir o que eu falo nesse vídeo. Talvez você crie um problema, né, enviando esse vídeo para quem você acha que é orgulhoso ou orgulhosa, mas o verdadeiro amigo ou amiga quer ajudar, né? E aqui em cima eu vou deixar uma playlist também de vídeos curtos que eu falo ali das origens da Igreja Cristão Caminho, esse movimento que eu creio que o Espírito Santo quis que eu começasse para apontar o caminho que é Jesus, nessa nova fase do meu ministério. E se você quer ajudar no trabalho que está começando, que tem sido muito transparente com quem ajuda, porque todo mês eu presto contas para quem doa, oferta e dizima nesse trabalho, através do grupo, que tem aqui abaixo o link dele, que é de mentoria e acompanhamento espiritual, mas lá também eu presto contas de para onde estamos dirigidos, né? As doações, ofertas e dízimos ali nesse início de trabalho. Eu presto contas de tudo que a gente paga para essas pessoas. Então, se você passar a contribuir também, você vai saber o que nós temos feito com os valores que chegam até a nós. Aqui abaixo tem a conta oficial da Igreja Cristão Caminho, do Banco do Brasil, tem uma conta auxiliar que é de pessoa física, da minha esposa, da Caixa Econômica Federal, e quem quiser nos ajudar com qualquer valor, qualquer mesmo, através aí do boleto ou do cartão de crédito, mais abaixo tem um link para colaborar do Apoia-se, que é uma plataforma dentro da internet que ajuda você a nos ajudar com boleto ou cartão de crédito. Agora, se quer ofertar, dizimar, eu sugiro a conta oficial da igreja. Você pode fazer até um Pix. Nossa agenda para você que está de passagem aqui em Sete Lagoas, ou de alguma cidade vizinha aqui, ou de qualquer bairro aqui de Sete Lagoas, é a Avenida Antônio Olinto, 980, bem do lado da Autoescola São Judas. Estamos a 6 minutos a pé do terminal central de ônibus aqui, então se você vier de qualquer bairro aqui da cidade, 6 minutos a pé você está na nossa casa de oração. Se você vier de alguma cidade vizinha, de ônibus, descer na rodoviária, você pode colocar esse endereço quando chamar algum motorista pelo aplicativo que você usa, na Avenida Antônio Olinto 980, eu creio que em menos de 6 minutos você chega na nossa casa de oração. Domingo, 9 da manhã, 18 horas, um culto ao Criador. Segunda, quarta e sexta é 7 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite. Sendo que segunda eu falo só de finanças, à luz da Bíblia, né? A prosperidade à luz da Bíblia. Quarta é o estudo da Palavra de Deus e sexta eu ministro libertação e cura. É isso, gente. Forte abraço, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira ou venha ajudar alguém que você compartilhar esse vídeo para ela ou para ele.